Fala galera, beleza? Mais uma vez aí Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje, dia 29/7 aqui de 2020, às 12h33 da tarde, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos 1.504 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí também. A sua opinião que é muito importante aqui pra gente seguir juntos, beleza? Tamo junto. Primeiro de tudo, como sempre, entra aqui na descrição do vídeo, vai estar lá o grupo do Telegram do Caio Invest e o do MakerDAO. Você acessa lá, se inscreve nos dois, porque é lá que a gente transmite bastante conteúdo. E também você vai ter acesso a trocar ideia comigo e com outros participantes do mercado, né? Então fica ligado nos grupos do Telegram, porque a gente está criando a maior comunidade de DeFi do Brasil, então você não pode ficar de fora dessa comunidade. Então, tamo junto, galera, é isso aí. A ideia aqui é a gente crescer e a gente seguir o nosso conteúdo, né? Então, ontem eu participei de um painel lá na Bitcoin Trade, junto com a Rafaela Baraldo e o Robson. Muito interessante, também com a Flávia Jabu lá da Bitcoin Trade, meu irmão, muito interessante esse painel aqui sobre DeFi. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Tava lá também a galera da Escola Cripto, acabou de aparecer aqui também. Um abraço aí pro João, pro Lalo, pro Cláudio, e tamo junto. E aí, então é isso aí, galera. Ontem participei desse painel aqui sobre DeFi, foi bem interessante. A gente comentou sobre o Maker, comentou sobre o DAI, comentou sobre a Pods, que é o protocolo que essas duas pessoas aqui incríveis estão desenvolvendo aqui no Brasil, o protocolo DeFi, sobre opções de Bitcoin na blockchain do Ethereum. Então é bem interessante isso que eles estão fazendo. E a gente trocou uma ideia bem legal mesmo ontem lá. Eu queria que, se você tivesse um tempo lá, depois passasse um feedback, foi o que você achou e tal, se você curtiu aí a live de ontem. Fora isso, teve várias outros painéis também com várias personalidades do mercado, inclusive o Fernando Urris, teve também o Hélio Beltrão, né? Teve o Charles, economista sincero, teve, meu irmão, teve muita gente lá de peso e eu estava no meio dessas figuras aqui. Então, realmente, para mim é uma sensação de muito prazer e orgulho de estar fazendo esse tipo de movimento. Então, realmente, passar conteúdo para a galera é a melhor coisa que tem para fazer. E aí, eu me sinto feliz com isso. A gente vem aqui pro meu Instagram. Eu tô cada vez mais crescendo no Instagram aí, então agora já estamos com 759 inscritos lá no Instagram, que tem meus status aí, as minhas redes sociais também. E aí tem as lives aí que eu vou fazer hoje, né? Vou fazer uma live hoje aí com o Felipe Pérsico, às 18 horas lá no Instagram. Vamos falar sobre DeFi, vamos falar sobre Maker, sobre DAI, vamos falar também sobre alguns protocolos bem interessantes aí. Vamos fazer essa sinergia aí acontecer também. Então fica ligado em instagram.com/caioinvest, né? O meu Instagram lá é @caioinvest. E aí, na sexta-feira, fui convidado pelo Marcelo Paes para poder fazer uma live também com o Marcelo Paes, falar um pouco sobre as wallets, né? Como a gente pode utilizar as wallets de papel, carteira de celular, carteira de navegador, carteira hardware wallets, né? Então é bem interessante a gente estar conversando também sobre esse tipo de assunto com o Marcelo aí, que é grande no mundo dos investimentos, no mundo das opções aí no mercado tradicional. Então, prazer enorme também de estar participando de mais uma live aí, essa semana cheia de lives aí, acho que foi live todo dia. Então, meu irmão, obrigado a todo mundo que está participando aí de qualquer maneira e está conseguindo receber conteúdo a partir disso. Então, feito essas paradas todas aí, né, galera? Vamos nessa aí falar agora sobre o que importa, né? Um relatório que saiu aqui da ARK Investment, né? Que na verdade ele saiu no começo do ano, aqui em fevereiro, antes daquela nossa queda do Covid. Mas é bem interessante a gente ter isso em mente, né? Porque eu acho que ele está mais atual do que nunca, né? Eu acabei de ver esse relatório hoje, né, num vídeo lá no Ivanotech. Eu trago aqui para vocês aqui, porque lá em inglês muita gente não consegue entender, então eu sempre trago aqui muitas notícias que vêm de lá para poder a gente ter esse tipo de conteúdo também. Então eu achei bem interessante aqui, principalmente uns pontos que a gente vai comentar. O relatório na verdade é bem extenso, ele tem inúmeras páginas aqui, são mais de 80 páginas, 85 páginas, bem extenso mesmo, mas a gente vai comentar aqui de uma parte já na parte aqui que é bem interessante aqui, que tem na parte final aqui sobre algumas coisas, né? Então a gente tem a explosão cambriana, né? Que chama, não sei se dá para traduzir dessa maneira,
o português, mas é chamado de Cambrian Explosion na questão do Bitcoin, quando ele foi criado, né? A gente teve essa questão de você ter a abertura a partir do Bitcoin para que novas coisas, novas funcionalidades comecem a ser criadas. Então é exatamente esse sistema monetário aí que a gente teve a abertura para poder criar novas infraestruturas para isso tudo, né? Então a gente tem não só o Ethereum, mas a gente tem vários outros momentos aqui, inclusive o Maker aqui está no meio também, ó, o Ethereum. Aqui a gente tem essa questão aqui de entender que depois que o Bitcoin foi criado, a gente teve essa explosão exponencial de criação de tecnologia, né? Então é bem interessante a gente entender como funciona. E aí a gente vindo aqui para mais alguns pontos aqui chaves aqui que a gente vai comentar hoje, falar um pouco aqui também sobre a credibilidade aí que o Bitcoin está ganhando nos mercados financeiros tradicionais, né? A gente vê aí que a Cambridge Associates, né, que é uma entidade aí de investimentos gigantescas, a própria Fidelity, que é uma das maiores do mundo, tá ligado? Aqui é a própria Bakkt, que também é uma das maiores do mundo, né? E a Square também são todas entidades de mundo financeiro, né, tradicional, que já estão aderindo a essa comunidade de criptomoedas, cada vez mais com bastante força aí, com criações de fundos de investimento que alocam os seus capitais dentro de criptomoedas, no caso Bitcoin. Então é bem interessante a gente ver também aqui esse outro slide aqui falando exatamente sobre a questão da oportunidade aqui que a gente tem, né, da oportunidade e das usabilidades aqui que a gente tem para o Bitcoin, por exemplo, que é bem interessante a gente fazer essa comparação com os mercados já existentes atuais, né? Então, a currency demonetization, né, seria uma forma de dizer a desmonetização da moeda, né? Só que aí você tem, por exemplo, o mercado do Bitcoin aqui, aliás, o mercado tradicional com cerca de 40 trilhões de dólares aí, se você somar os 4 primeiros países aí na questão do M2, né? O M2 é exatamente o total de dinheiro circulante dentro de cada país. Então, somando os primeiros países lá, os países mais ricos, você vai ter um total de 40 trilhões de dólares já emitidos, né, já circulando no mercado como um todo. E aí ele fala que se você pegar 5% desse montante total, você pegar 5% desse market share, né, a gente vai ter 1,1 trilhão de dólares vindo para o Bitcoin, caso isso aconteça, né, nos próximos anos. Então já seria o Bitcoin a 1,1 trilhão de dólares. Só que aí ele dá outras alternativas, né? Na segunda questão a gente tem a questão do Bitcoin ser comparado ao ouro digital, né? Exatamente, a gente visa que o Bitcoin vai começar a tomar também alguma parcela do mercado do ouro. Então o mercado do ouro atual hoje está com cerca de 9 trilhões de dólares, né? Somando todo o ouro que já tem minerado e exposto ao mercado à venda, né? Livre, né? Tá com cerca de 9 trilhões de dólares. Então ele estima aqui também a própria ARK aqui, a ARK, não sei se só fazendo um parênteses aqui, a ARK, ela foi um dos principais early investors, né, dos principais investidores ali nas fases iniciais da Tesla, por exemplo, né? Então imagina aí o tanto de dinheiro que esses caras não fizeram quando eles pegaram a Tesla pequenininha, né, no momento de início, né? Então, feito esse parêntese aí, a gente tem a questão do ouro, do Bitcoin poder pegar aqui pelo menos 15% aí do mercado do ouro, né, e trazer para dentro do Bitcoin. E isso seria mais 800 bilhões de dólares, o que já dá 1,9 bilhão somando os dois. Só que aí você tem aquela questão de você utilizar o Bitcoin como uma protection, né, uma proteção sobre o seu capital. Por quê? Por que você diz? Por que ele fala sobre isso? Ele fala exatamente sobre a questão de você não poder ser censurado, né? Você também não pode ser tirado aquele Bitcoin da sua posse. A partir do momento que você tem uma carteira de Bitcoin, que você tem as palavras anotadas do Bitcoin ou que você sabe as palavras memorizadas, você simplesmente
não pode mais perder esses bitcoins que você tem, entendeu? Então realmente não existe como um governo, uma entidade ou então qualquer tipo de instituição chegar e vir a travar os seus bitcoins, independente do que aconteça aí na sua vida normal, né? Porque a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tem várias coisas aí que acontecem, o mercado do mundo judiciário aí é bem incerto, né? Para umas pessoas eles funcionam de uma maneira, para outras pessoas nem tanto, né? Se você não tem um dinheiro ali para pagar um advogado bom para poder estar protegendo ali a sua causa, você teoricamente fica exposto aí a boa vontade do seu juiz, né? Então é bem interessante a gente entender que aqui não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo, existe um negócio que os bancos, né, os reguladores, os caras que estão no governo, se você não tem amigos lá, você simplesmente é excluído desse sistema e a qualquer momento eles podem vir e tomar a sua posse das suas coisas, né? Mesmo nos países que têm e se dizem bastante liberais nesse sentido da propriedade privada, né? Você ter realmente a capacidade de proteger aquilo que está sob a sua propriedade, né? Então é bem interessante esse conceito também. E aí ele fala sobre o wealth global, né? A riqueza global medida aqui através desse HNWI aí, que é um fundo aqui. Então esse documento vai estar aqui o link também na descrição, junto com as outras informações das nossas redes sociais e tudo mais. Mas aí aqui o que ele quer dizer aqui é exatamente o seguinte: são 5% aí que viessem desses 46 trilhões aqui da riqueza global, a gente poderia ter exatamente, aliás, 5% é exatamente o que acontece com 50 anos, um período de 50 anos. 5% dessa riqueza global, ela sofre um período de seizure, né? que significa exatamente essa questão de ser tirado a riqueza de quem está com a posse ali no momento. Então, seja um governo que venha, interfira, aumente ali um imposto, ou então venha e tome mesmo o que você tem, ou então alguma causa judicial que você vai estar ali preso durante anos e aí o seu dinheiro fica travado. Então, simplesmente, a cada 50 anos a gente tem 5% de chance de acontecer esse tipo de bloqueio sobre os nossos capitais, né? Os nossos bens, né? As nossas propriedades, né? Então é bem interessante. Então, como a gente vê hoje, as pessoas vivem mais de 50 anos facilmente, né? Então, se você vive 75 ou então até 100 anos, você simplesmente vai ter essa questão de entender que você está com uma porcentagem bem mais alta aí, falando no nível global, de ter os seus fundos bloqueados em algum momento da sua vida, né? Então, o Bitcoin ele é muito interessante e isso traria mais cerca de 1,3 trilhão. E somando os três aqui junto, né, a gente teria um movimento que poderia chegar a trazer o Bitcoin a 3 ponto alguma coisa trilhão dólar. E isso, se você pegar todos os Bitcoins já minerados no mercado e dividir por esse valor de 3 trilhões de dólares, vai ser mais ou menos o preço do Bitcoin ali na casa dos 140, 150 mil dólares por unidade, né? Então é mais ou menos essa daqui a visão que eu tenho para trazer hoje de vocês aqui desse relatório da ARK. É bem interessante, são 81 páginas na realidade. E vocês têm que ficar de olho, galera. Eu sei que tá muita coisa em inglês aqui, mas você pode copiar aqui, ó, e sair traduzindo aí para poder tentar ler todas as informações que você pode fazer. Então, vindo aqui mais uma informação que saiu na Bloomberg, né? Passando aqui para nossa segunda notícia de hoje, a gente tem essa questão do Goldman tá alertando aí, né? O Goldman, para quem não sabe, é um dos bancos, um dos maiores bancos lá nos Estados Unidos, e ele está alertando aqui que essa questão do dólar tá funcionando como uma reserva de valor mundial, né? Ela pode estar mais próxima do fim, né? A partir do momento que a gente tem essa aceleração na questão tanto do crescimento do preço do ouro, né, em si, que era antes de 1971
antes do acordo de Bretton Woods, onde foi definido que o dólar não teria mais lastro em ouro. Então é bem interessante que hoje a gente está vendo o ouro nas máximas históricas. O ouro nunca esteve tão caro e simplesmente quem está com exposição a ouro, ou então mineradoras, está realmente se beneficiando do movimento, né? E aí a questão de você ter a questão de impressão de dinheiro em massa a partir dos bancos centrais, principalmente do Banco Central americano, que imprime o dólar no caso, simplesmente traz descredibilidade, né? Tira o crédito que o dólar tem no mercado, né? De credibilidade mesmo, que eu quero dizer, do próprio dólar se manter o valor com o passar do tempo, a partir do momento que eles começam a injetar trilhões e trilhões e trilhões dentro do mercado, né? Então é bem interessante. E a gente parte aqui agora para a parte de derivativos, né? Começar a falar um pouco de derivativos, de opções, né? Que são as coisas mais negociadas no mundo. Então a gente tem essa questão aqui que eu vou trazer para vocês, só para poder trazer um dado aqui também para vocês ficarem ligados. O mundo dos derivativos hoje, somando todos os derivativos, todas as opções, tudo que é negociado no mundo inteiro, somam 640 trilhões de dólares aqui, segundo o Investopedia aqui, que faz essa análise, né? Então são 640 trilhões de dólares, né? Então você pode ver que é o maior mercado do mundo. Eu acabei de mostrar para vocês que o mercado do ouro tem cerca de 9 tri. O mercado ali dos ativos normais tem cerca de 70 bi, 100 bi, né? 70 tri, né? Desculpa. Então é bem interessante vocês entenderem que, por exemplo, um dos protocolos que eu invisto é a tal da Synthetix, né? E a Synthetix, ela acabou de anunciar que agora ela vai partir para um sistema mais descentralizado ainda, onde ela começa a dar o controle do protocolo em si para a comunidade, e isso vai ser distribuído através de 3 DAOs, né? Então a gente vai ter na Synthetix três protocolos de DAO, né, que são Decentralized Autonomous Organization, né? São organizações autônomas descentralizadas que a gente pode utilizar para poder votar e manter a nossa vontade ali dentro do protocolo. Lá são geradas as pautas que vão ser votadas, né? E aí você chega com seus SNX, por exemplo, e vota nessa pauta ou não. Então você pode escolher quais das opções que você vai votar dentro das pautas, né? Então aqui é o próprio site da Synthetix, e a Synthetix é esse protocolo que ela tende a querer fazer, essa questão dos derivativos, né, serem negociados on-chain. Então, como vocês podem ver, os derivativos, ele tem cerca de 640 trilhões de dólares, né, galera? Então isso daqui para mim é a pura assimetria que a gente tem no mercado. Se isso vai dar certo, eu não sei. Se vai vir outro protocolo que vai trazer ativos sintéticos negociados on-chain de maneira melhor, de maneira mais eficiente, a gente não sabe ainda. Mas hoje a Synthetix é o maior protocolo que faz esse tipo de coisa, esse tipo de movimento de trades de ativos sintéticos. Então é bem interessante a gente entender que agora ela vai partir para um protocolo que vai ter 3 DAOs, né? Então vai ter o protocolo DAO, que vai ser o que pode fazer os upgrades no próprio contrato da Synthetix. A gente vai ter o Grants DAO, que vai ser a parte do DAO que vai financiar, por exemplo, Public Goods, né, que eles chamam aqui, que seria tipo comunidade falando alguma coisa ali, tipo fazer promoções, incentivar, tipo seminários ao redor do mundo falando sobre Synthetix. Então é uma forma também de também trazer desenvolvedores para os protocolos sintéticos, né? Quando você tem o Grants, você garante ali um valor para alguns desenvolvedores estarem trabalhando dentro do protocolo e evoluindo aquele protocolo no sentido de trazer mais inovações a ele. Então é bem interessante também que agora a gente vai ter também o Synthetix DAO, né? O que você vai poder manejar
e fazer a questão de controle dos seus fundos, né? Dentro do protocolo, e também fazer a questão de votações lá e decidir como é que vai ser. Então aqui tem um artigo interessante da Synthetix, do próprio blog da Synthetix, que eu vou deixar também na descrição aí. E aí, com isso, galera, a gente termina as nossas notícias de hoje aí, né? Então vamos nessa aqui, dar aquele refresh live aqui especial, como sempre, para vocês aqui no CoinGecko, para a gente ver como é que anda aqui a movimentação do preço do Bitcoin aqui, do mercado como um todo. Hoje superamos bonito a questão dos 300 bilhões de dólares e voltamos aqui à questão dos 334 bilhões de dólares agora no momento. Então o Bitcoin 11.165 dólares. Bem interessante a gente ver esse patamar do preço do Bitcoin. Só que primeiro a gente tem que olhar o volume, né? O volume está com 77 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Então deu uma crescida bem interessante. Nesses últimos dias ele vinha negociando na casa dos 30 e pouco. E agora nesses últimos, depois desse pump aí do Bitcoin, a gente teve exatamente o volume entrando forte aí. Quase que dobrando, ou então dobrando mais que um pouco a sua presença de volume aqui. O Bitcoin com 61,6% e o Ethereum com 10,8% de dominância desse mercado, né? A Gwei agora está 96 Gwei aí para você validar uma transação na blockchain do Ethereum. Então tá bem caro e vamos aguardar um pouquinho aqui para ele deve ser para os 40, para os 30 e pouco aí, para poder a gente fazer a nossa alegria. Então a gente tem aqui a questão do Bitcoin, como eu falei, 11.165 dólares, o market cap superou os 200 bilhões de dólares aí novamente na casa do Bitcoin, chegando a 205 bilhões somente dentro do Bitcoin. Então note como a gente hoje comentou, exatamente essa questão do Bitcoin poder chegar a 3 alguma coisa né? Trilhão. Então o que é que acontece? Quando isso acontecer, a gente teria um movimento que ele vai multiplicar mais de 10 vezes o capital total hoje, né? Então isso seria um movimento bem interessante se você tem paciência para aguentar e estômago também para aguentar essa volatilidade, né? Então é exatamente para isso que eu estou no mercado de criptomoedas, é para uma assimetria como essa, é você ter uma oportunidade ainda no início e entender que 200 bilhões no mundo dos mercados tradicionais não é nada, galera. Não é nada, simplesmente nada. Então avalie o Ethereum aqui com 36 bilhões, né? Então são 322 dólares aqui que a gente tem negociados agora no Ethereum. E a gente tem isso daí rolando no mercado. Então o mercado hoje bem de lado, 2%, 3% aí de queda, não muda nada, para cima para baixo, é nóis, valeu, tamo junto e vamos pro gráfico. Partiu pro gráfico, chegamos aqui no gráfico, não tinha separado para vocês, a gente aproveita para ver o dólar, né? Vamos ver aqui como é que tá a questão do dólar aqui, se ele aparecer aqui, tá aqui ele, o dólar, 5,15, 5,15, né? 5,15 por dólar. Opa, apertei no botão errado, vamos puxar aqui o nosso gráfico do Bitcoin, para a gente fazer a nossa análise aqui e ver como é que ele anda aqui, a movimentação, né? Então olha que interessante, o Bitcoin está muito forte na tendência, eu vou só dar aquela voltada aqui para a gente carregar os nossos fractais, e aí na sequência a gente já vem aqui direto o gráfico diário aqui, acompanhar também, para você ter essa visão sempre de longo prazo, né? Então a gente tem aqui essa questão do Bitcoin ter rompido essa nossa linha de tendência aqui que vinha desde 2017, né? Desde 2017 aqui, no topo do mercado aqui, quando a gente chegou na casa dos 20 mil dólares, a gente simplesmente teve um novo teste aqui também na casa de 2019, onde a gente chegou a negociar aquele próximo dos 14 mil dólares, e a gente superou essa linha de tendência de baixa, né, essa LTB. E aí na sequência a gente está aqui agora no patamar que a gente está querendo mostrar muita força aí, como eu falei para vocês, ele superando essa casa dos 11 mil dólares aí. A gente pode ter movimentos de FOMO, né? De começar as galera querer entrar de qualquer maneira, principalmente se ele se mantém acima dessas regiões, né? Então vamos ver aí, vamos ver como é que vai acontecer. Aqui o RSI chegou agora a entrar na zona realmente oversold, né? Onde ele já está sobrecomprado. Então correções podem acontecer, né? Mas a gente não sabe. Pode ser que daqui para amanhã ele suba 1.000 dólares aí novamente, a gente vai acordar amanhã, vai estar 12 mil e pouco. Entendeu? Então você tem que ter a sua exposição controlada, galera. Se você expõe demais, se
Se você se expõe demais a alguma coisa, você não dorme, entendeu? Então o Bitcoin está com essa região dos fractais aqui, como eu falei, já há muito tempo aqui, eles estão aglomerados. Os fractais de médio, de longuíssimo prazo e os de curto prazo estão todos muito próximos aqui entre uma região. Se você for considerar o fractal de 21 períodos, hoje está na casa dos 9.588, ou seja, ele ainda está lá embaixo, e o preço atual do Bitcoin está 11 mil e tanto. Então a gente tem espaço para corrigir aí de forma saudável ainda. Quem sabe vir a testar esses topos aqui anteriores na casa dos 10.500, 10.400 e pouco, vem, faz um teste, depois sai para cima para ver de novo como é que vai fazer esse teste de novo da resistência, né? Então vamos ver se a gente vai acompanhar aqui com certeza e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Então, como eu falei para vocês, o fractal de 21 períodos hoje está nos 9.588 e o fractal mais longo que a gente tem aqui no caso do Bitcoin de 1.200 dias está na casa dos 7.169 dólares. Então é um fractal gigantesco, um ótimo ponto de compra de longo prazo. Você pode ver que em 2019, aqui, final de 2018, começo de 2019, onde eu comecei a comprar meus Bitcoin aqui embaixo, aqui nessa região, e simplesmente você pode entender que aqui nesse fractal de 1.200 períodos é uma das melhores regiões para você estar fazendo aporte de longo prazo para o Bitcoin, assim como também a gente teve aqui nessa região aqui também de 2020, né? Então vamos ficar ligado. O mercado acabou de visitar essa região fractal de 1.200 dias, então agora ele pode querer dar um porradão para cima aí para manter esse patamar, né? Então vamos ver aí, ele testou o fundo agora com muita força e vai testar agora o topo com muita força. É exatamente isso que aconteceu e simplesmente ele rompeu a partir do momento que rompeu aqui essa questão dos 10.500 e agora a gente vai ter que procurar os novos topos, né? Então a gente tem esse topinho aqui que foi rompido também, ó. Se a gente pegar desse dia aqui, a gente já não conseguia negociar acima desse patamar aqui há bastante tempo. Então, se a gente for ver, desde esse dia aqui até ontem, né, até o candle de ontem, foram 342 dias que o Bitcoin não conseguia andar, negociar, fechar preços, né, acima dessa região. É quase um ano aí completo que o Bitcoin ficou sambando de lado aqui para poder voltar a essa região que a gente está. E agora no momento a gente tem uns outros topos aqui, principalmente na casa dos 12.225 dólares aqui, para poder a gente superar. Então vamos ver se ele vai conseguir superar, vamos ver se a gente vai realmente achar algum suporte nas próximas correções que vierem, porque aí vão estar as oportunidades, né? Você nunca faz o chase the rally, né? Você nunca vai seguir o rally, você só vai simplesmente cada vez aproveitando os movimentos de baixa volatilidade para aumentar e fazer aportes de acumulação na sua posição. Então vamos vir aqui para o Ethereum rapidinho. O Ethereum, a gente tem aqui o movimento do Ethereum também no gráfico diário para todo o tempo, né? Todo o tempo aqui que a gente tem para analisar. Então a gente vindo aqui para o Ethereum, eu falei com vocês que a gente estava querendo vir buscar essa região dos 300 dólares aqui, que tinha o nosso fractal de 1.200 períodos. E olha que incrível, a gente realmente chegou nessa região e superou essa região, né? Então você que está inscrito aí, pode deixar aqui um comentário para poder você falar se você pegou esse movimento, se não, se você teve muita gente que falou que vendeu ADA aí para poder trocar por Ethereum e acabou se beneficiando desse movimento muito bom, né? Então vamos ver se ele consegue se consolidar agora acima da região de resistência anterior, que era o nosso fractal de 1.200 períodos, que hoje continua aqui na casa dos 302 dólares. Então vamos ver se essa região vai conseguir se manter. Nos próximos dias a gente vai conseguir manter fechando candles acima dessa região fractal de 1.200 dias, que ela é muito importante para que não seja perdida, porque se a gente perde aqui, a gente vai caracterizar um bull trap, né? E esse bull trap aqui também pode considerar que foi tipo uma questão de topo duplo aqui, na questão se a gente começa a perder aqui força violentamente, né? A gente começa a ser dampado aqui e volta a testar os fractais aqui, vai ser um movimento bem forte, bem feio na realidade. Então o mais interessante é que ele se mantenha acima desse fractal de vermelho aqui nos últimos dias, nos próximos dias, né? Para poder a gente dar sequência no movimento. E o que seria a sequência no movimento para o Ethereum? O Ethereum tem um topo
majoritário aqui para buscar nesse dia aqui, 25/6, que é na casa dos 300 e deixa eu ver aqui, 300 e na verdade é 362 dólares aqui do dia 26/6, eu falei errado. Então é 26/6, a gente teve 362 dólares aqui por Ethereum, e a gente está vendo aí se o preço vai conseguir chegar nesse patamar e quem sabe superar, porque agora sim a gente está acima de todos os fractais aqui, de curto, de médio, de longuíssimo, de longo, de médio longo, todos os fractais que a gente utiliza aqui na nossa análise, a gente está acima, né? Então é bem interessante a gente ver, vamos ver se ele vai conseguir se comportar nessa região como suporte agora, os 302 dólares aqui, e a gente tem na sequência os fractais aqui abaixo que vão com o passar do tempo também se aproximar do preço novamente, trazendo suporte com isso, né, galera? Então, mais uma vez, chegando aí ao final da nossa transmissão, muito obrigado aí a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like, também a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir juntos. O mundo é de quem investe, galera, nunca se esqueçam disso. O mundo é de quem investe sempre tá à frente. Então é isso aí, é nóis. Espero que vocês estejam gostando aí. Aqui tem as nossas redes sociais, já se inscreve, ativa as notificações e tamo junto, beleza? É nóis e valeu!